Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou meliponicultor urbano daqui da cidade de São Paulo, daqui do Meliponário das Oliveiras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o tema do nosso vídeo será para falar sobre uma espécie de abelha em particular, que é a abelha mandaçaia. A abelha mandaçaia é uma abelha do gênero das melíponas, portanto ela é uma abelha de porte grande, ela é uma abelha robusta e ela é também uma abelha que esteticamente encanta os olhos de muitos meliponicultores pelo Brasil, porque ela é uma abelha muito bonita, apresentando em seu abdômen umas listras amarela e preta. Sem dizer do fato de que se trata também de uma abelha muito fácil de se trabalhar. Ela é uma abelha dócil, ela possui um comportamento muito tímido, principalmente nos momentos onde a gente faz as intervenções na colônia. Portanto, ela é uma abelha de fato muito fácil de se trabalhar e muito fácil de executar as verificações, né, que a gente empreende aqui em nossas colônias. Eu vou aproveitar o dia de hoje, que é um dia onde eu faço uma revisão, uma verificação superficial em algumas das minhas colônias, e vou aproveitar essa revisão para comentar sobre alguns detalhes, sobre algumas curiosidades de como essas abelhas estruturam o seu ninho. E também vou aproveitar também para comentar algumas dicas de manejo, alguns detalhes importantes que a gente deve levar em consideração ao fazer esse tipo de verificação. A abelha mandaçaia é uma abelha que poliniza algumas plantas nativas do nosso país e ela é uma abelha que tem um processo de polinização muito interessante. Ela poliniza algumas plantas do nosso país, por exemplo, que as abelhas com ferrão, do gênero Apis mellifera, não conseguem polinizar. A abelha mandaçaia ela é considerada uma grande polinizadora, principalmente do tomate e principalmente da berinjela. Ela poliniza essas flores realizando um processo de vibração que faz com que o pólen das flores consigam se soltar da planta. E esse processo de vibração é um processo que, em geral, entre as abelhas do gênero das melíponas, só elas conseguem executar. Por isso que ela se trata de uma abelha muito importante nesse processo de polinização com relação ao cultivo de alguns legumes que representam uma das principais culturas, né, do nosso país, que neste caso são o tomate e a berinjela. A colônia da qual eu vou realizar essa verificação é essa colônia que está aqui atrás de mim, que é uma das colônias que eu tenho aqui de mandaçaia. Então, daqui a pouco eu vou me preparar para fazer essa verificação e eu gostaria que vocês acompanhassem de perto não só essa verificação, mas que vocês acompanhassem o que a gente vai comentar e dialogar sobre essa espécie e principalmente como elas se organizam, como elas estruturam o ninho, né, no interior de suas colônias. Então eu vou me preparar aqui, então vamos para o vídeo. Muito bem, eu estou aqui de volta com a caixa em posição para a gente poder fazer a revisão aqui da colônia de mandaçaia. E antes da gente fazer a verificação, eu gostaria apenas de comentar a respeito das caixas que normalmente usamos para criar as nossas abelhas. Existem muitos modelos de caixa para a criação, modelos diferentes uma da outra.
mas o modelo que eu mais utilizo aqui em meu meliponário é uma caixa modular, que nós chamamos de caixa ímpar, e essa caixa ela é constituída de módulos, como vocês podem perceber aqui. Esses módulos são separados um do outro, então no caso de uma divisão mais delicada, eu posso simplesmente destacar esses módulos para que eu possa ter um acesso melhor à colônia da abelha. Como a verificação que a gente vai fazer hoje é uma verificação mais superficial, eu não vou precisar destacar esses módulos nesse momento. Nós vamos apenas observar a superfície da colônia para a gente poder detectar possíveis problemas ou verificar se a colônia está com o desenvolvimento adequado, que é justamente isso o que nós vamos fazer nesse momento. Então, eu vou colocar aqui a tampa do lado, tirar aqui a lona, que serve para escurecer o interior da colônia. Isso é importante porque as abelhas elas precisam de ausência de luz no interior da colônia. Então, se a luz interfere muito no interior da colmeia, essa iluminação ela pode prejudicar na comunicação das operárias com a rainha. Então, vamos abrir aqui com cuidado para a gente verificar como está o interior da colônia. E olha que maravilha! Eu destaquei aqui o acetato. Aqui estão as operárias. E como eu havia comentado anteriormente, ó, elas rapidamente se escondem. Então, ó, pelo que a gente pode perceber aqui, parece que está tudo ok com essa colônia. Nós podemos verificar a postura da rainha. Então esses discos aqui, por exemplo, ó, são as crias das abelhas. E as crias, elas são construídas pelas operárias nesse formato uniforme circular, onde para cada célula nós teremos uma abelha que vai nascer aqui. Então, se a gente observar a postura da rainha, ela está praticamente aqui na tampa da colônia, o que indica um desenvolvimento muito bom. Então as operárias estão trabalhando nesse momento na construção dos discos. Esses discos são discos recentes. Então, como eu havia dito, as operárias se responsabilizam pela construção dos discos e das células, e o papel da rainha é justamente botar o ovo, onde esse ovo vai virar uma metamorfose, ir para o estado larval, depois para a pupa e depois esperar a abelhinha nascer, depois de em torno de 38 dias, mais ou menos. Estas crostas que nós observamos aqui na lateral é um processo de propolização. Então é natural que as abelhas vedem qualquer tipo de fresta da colônia. Então, como a caixa aqui usa um acetato que separa a madeira do interior da colônia, qualquer tipo de fresta elas vedam. E esse processo de propolização também é uma maneira das abelhas se protegerem contra os fungos e as bactérias que eventualmente pode entrar na colônia. Então o própolis é um antifungicida e um antibactericida e serve para proteger
esse aspecto, né, com relação aos invasores que eventualmente podem entrar na colônia. Além do fato do própolis também ajudar na questão da temperatura interna. As abelhas, elas precisam manter uma temperatura em torno de 27 ou 28 graus aqui dentro da colônia. Então, para que essa temperatura seja mantida, elas produzem uma cera, que é isso que a gente chama de cerume. Essa cera ela foi rompida porque eu retirei o acetato, né, para a gente poder verificar a disposição da colônia. Então a cera ajuda nessa questão da temperatura para que as crias se desenvolvam adequadamente até o seu nascimento. Então, ó, é justamente isso que está acontecendo nesse momento. Então esse, ó, é o último disco praticamente que as operárias estão construindo, já que o ninho, ó, tá praticamente aqui, ó, subiu até o último módulo. Então esses discos são discos ainda recentes, então eles possuem essa coloração mais escura, e na medida que a larva vai sofrendo esse processo de metamorfose, os discos vão ficando mais claros. Então, se a postura da rainha está praticamente aqui na superfície superior da colônia, isso significa que os discos lá embaixo, que são os discos daqui, já tenham abelhas nascendo nessa parte da colônia. Então, muito provavelmente, quando a rainha terminar de fazer a sua postura nesta parte da colônia, ela provavelmente vai descer e vai reiniciar o ciclo novamente. E assim, a perpetuação da espécie, neste caso da mandaçaia, se prevalece. Então, pelo que eu estou verificando, eu posso constatar que o desenvolvimento está ótimo. Como a postura está bem na superfície, nós não conseguimos visualizar a princípio os potes de mel. Os potes de mel provavelmente devem estar mais abaixo aqui da colônia, muito provavelmente no lateral, na parte lateral aos discos de cria, mas como a postura está muito aqui em cima, nós não conseguimos visualizar os potinhos de mel, nem os potinhos de pólen, que também faz parte da alimentação da abelha, né? O mel é o alimento energético, então o mel proporciona energia para que as campeiras voem a campo, à busca dos recursos naturais, e o pólen é o alimento proteico das abelhas. É o alimento que vai permitir as abelhas crescerem e se desenvolverem, principalmente as crias em cada célula do disco aqui. Então, pelo que a gente pode aqui constatar, parece que o desenvolvimento está ótimo, está adequado. Então, parece que está tudo ok com essa colônia. E aí estão as operárias, ó, trabalhando. É uma pena que a gente não conseguiu visualizar a rainha, porque provavelmente ela estava aqui antes da gente retirar o acetato. Mas assim que a gente tira o acetato para intervir aqui na colônia, provavelmente ela deve ter se escondido. O mesmo aconteceu com as operárias, mas aqui elas já voltaram e parece que elas estão acostumadas já comigo. Estão trabalhando normalmente como se eu não estivesse aqui. Então está aí, ó, um pouquinho das abelhas mandaçaias, de como funciona a estrutura de um ninho.
de como as abelhas eventualmente trabalham na construção aqui dos discos de cria, que está adequado. No processo de propolização, não consigo constatar a presença de nenhum predador. Neste caso, um mosquito chamado forídeo é o terror dos meliponicultores, porque os forídeos eles podem se introduzir nas colônias de abelha, se proliferar dentro da colônia e praticamente acabar com uma colônia inteira. Então eu não detecto a presença de nenhum forídeo, de nenhum intruso nesse sentido. Então tudo nos leva a concluir que o desenvolvimento da colônia está adequado. Então eu vou deixar elas trabalharem em paz. Eu já fiquei um certo tempo aqui com a colônia exposta. Então, para não prejudicar naquela questão da temperatura, vamos fechar aqui a colônia. Isso. Com muito cuidado para não esmagar as abelhas, as operárias. Colocar a lona aqui para gerar o conforto luminoso para elas e fechar aqui. Então a revisão está feita, onde nós podemos concluir que o desenvolvimento da colônia está adequado. Muito bem, pessoal. Acabamos de concluir aqui a revisão básica que fizemos da colônia de mandaçaia. Eu pude concluir que o desenvolvimento da colônia está adequado dentro dos padrões que a gente espera no cultivo das abelhas nativas. Conseguimos presenciar aí um pouco, né, do trabalho das operárias na construção dos discos de cria. E se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, compartilhem, deixa aí o like de vocês. Para aqueles que estão tendo contato com o vídeo pela primeira vez, se vocês gostaram do tema discutido aqui, que envolve a criação das abelhas nativas, se vocês acharam que a informação que foi passada nesse vídeo foi uma informação útil e relevante, se inscreva no canal, participe aqui das nossas discussões, participe aqui dos temas que eu eventualmente trarei no futuro e permitam que esse tipo de conteúdo se dissemine cada vez mais entre as pessoas que se preocupam, né, com a preservação não só do meio ambiente, mas também de toda a nossa flora, né, que obviamente depende do trabalho desses insetos tão queridos que nós temos aqui em nosso meliponário. Então eu me despeço de vocês com as imagens da grande protagonista da vez, neste caso as abelhas mandaçaias, e até o próximo vídeo do canal. Então, um grande abraço a todos. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me.
consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for